Se você procura um lugar para adorar a Deus, receba a adoração do teu povo, ó Deus. Ó Deus maravilhoso. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Espírito do Senhor. Solte a voz e adore. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós te adoramos. Nós te amamos. Glória a Deus. venha nos visitar. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Achou em nome de Jesus? A Bíblia diz: Eucana e suas mulheres. E diz a palavra: houve um homem de Ramatim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Diga glória a Deus. Quantas mulheres ele tinha, gente? Uma tinha filhos e a outra não tinha o quê? Filhos. Vamos ver o que diz mais. Este homem subia da cidade, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofine e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele era casado com duas mulheres, e que uma mulher deu a ele filhos, mas que Ana era estéril, não podia ter filhos. E a Bíblia diz que de ano em ano, esse homem subia para ofertar, para sacrificar, para buscar a Deus. Diga glória a Deus. E que esta mulher que tinha filhos, zombava da cara de Ana, tirava sarro. E naquele tempo a mulher que não poderia ter filho, era uma mulher que tinha que ficar de lado. Era uma mulher desnobada, desprezada, porquanto ela não podia dar filhos a um homem. Então ela era menosprezada. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ver, no versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Diga glória a Deus. Olha a humilhação, gente. Todas as vezes que ela buscava a Deus, a outra mulher a irritava, a outra mulher zombava da cara dela, e Ana perdia até a fome, nem comia, porque ela estava angustiada, ela estava desesperada, porque o sonho dela era ter um filho, o sonho dela era dar à luz a um filho. Então olha só o que diz a palavra, diz mais no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não
sou eu melhor do que 10 filhos? Diga glória a Deus. Olha só o marido falando para ela: por que você está chorando? Por que você não come? Por que o seu coração está angustiado? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, a Bíblia está dizendo que aquela mulher era humilhada, menosprezada. Ela era humilhada até o pó, ao ponto dela ficar sem comer, ao ponto dela pedir até mesmo a morte. Mas olha só, quando a pessoa, ela busca em Deus uma resposta, quando ela confia, quando ela clama, olha o poder que tem a oração. Vamos ver embaixo, no versículo 9, a oração e o voto de quem, gente? A oração e o voto de quem? Ela orou, mas também fez o que, gente? Um voto. Olha só o que diz a palavra: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou a quem, gente? Orou a quem, gente? E chorou o quê? Abundantemente. Diga glória a Deus. Olha só o que aquela mulher fez. Ela estava sofrendo, ela estava gemendo, mesmo o marido dela amando ela, ela não aceitava a não dar filhos. Por quê? É dom da mulher, é dom de Deus. Diga glória a Deus. Então ela se prostrou, ela se humilhou, ela começou a orar, começou a clamar quem, gente? A Deus. Olha o poder da oração. Talvez a pessoa fique em casa desesperada. Em vez de ela orar, ela fica desesperada. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção, diz mais assim, ó: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Olha só, gente. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Diga glória a Deus. Ela ficou ali com o joelho dobrado. Ela fez um voto: meu Deus, se o Senhor me dá um filho varão, um homem, além de eu oferecer ele para o Senhor, além da minha vida estar nas tuas mãos, eu vou oferecer ele ao Senhor. E Ana ficou ali orando. A Bíblia diz que o sacerdote passou e viu só os movimentos dos lábios. Diga glória a Deus. Ela ficou ali suplicando. Uma mulher estéril, que não podia dar luz, que humanamente falando era impossível, porque naquele tempo a medicina já não existia. Hoje já é difícil uma mulher estéril ter filho com toda a medicina. Imagina aquele tempo. Então Ana dobrou o joelho, clamando. Aí diz assim a palavra, ó, e lhe disse, olha só o que ela diz, no versículo 13: porquanto Ana só no coração falava. Diga glória a Deus. Porquanto Ana só no coração o que, gente? Falava. Só o que, gente? No coração. A Bíblia diz que Ana só no coração ela falava. Imagina o que se passava na mente daquela mulher. Mas para ela receber a bênção, o coração tinha que estar limpo ou tinha que estar sujo, igreja? Tinha que estar limpo. Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz o quê? Olha só. Ele disse, no versículo 13: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Diga glória a Deus. Olha só, Ana, ela estava orando tanto, ela estava clamando tanto, que o homem de Deus achou que ela estava embriagada, bêbada.
Porque ela estava ali dobrada o joelho e fazia horas, tempos, e a boca não se movia, e ela só falava a Deus com o coração, ao ponto de o sacerdote achar que ela estava embriagada. Ou seja, até dentro da igreja ela estava sendo humilhada. Até de joelhos pensavam mal dela. Mas ela estava firme, clamando a Deus. Diga glória a Deus. Clamando a quem, gente? Aí diz assim, ó. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Diga glória a Deus. Aparta de ti esse o que, gente? Ao ponto, ela orou tanto, ela clamou tanto, ao ponto de o sacerdote, naquela época, olhar para ela e dizer: olha, tira de você esse vinho. Achou que ela estava embriagada, mas ela começou a orar fervorosamente. Ela não desanimou, ela não olhou para a situação. E quando ela viu que não tinha mais condição, ela começou a pedir, ela começou a clamar. E olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só o que diz aí no versículo 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Diga glória a Deus. Atribulada do que, gente? Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante a quem, gente? Perante a quem, gente? Dê uma salva de palmas bem forte para ele, em nome de Jesus. Preste atenção. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida o que, gente? Nem bebida o que, gente? Aí diz mais: porém venho derramando a minha alma perante quem? Perante quem, gente? Ou seja, hoje não é diferente. Para você conseguir o milagre, a resposta de Deus, você tem que derramar a sua alma. Diga glória a Deus. Tem que derramar a sua, o que, gente? Tem que dobrar o joelho, tem que clamar, tem que determinar, tem que buscar, tem que derramar a sua alma. E o que é derramar a sua alma? É a sua vida estar na mão de quem? É você acreditar na palavra de quem? É você confiar na palavra de quem? É, porque olha só o que diz aí, vamos ver. O que diz mais? Diz mais: não tenhas, olha só o que diz aí, ó. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bilial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Diga glória a Deus. Pela minha aflição tenho falado o que, gente? Até o quê? E tem pessoas que ela está na igreja e ela está vendo que a situação está piorando, e aí ela desanima, ela deixa de buscar Deus, ela deixa de vir na igreja. A Bíblia diz que Ana estava aflita, angustiada, humilhada, por não poder dar um filho ao marido. Ela era humilhada pela outra, zombavam da cara dela. Mas quando ela tomou uma atitude de dobrar o joelho e dizer: meu Deus, muda a minha história. E dizer: meu Deus, não importa o que acontecer, a minha vida está nas tuas mãos. A Bíblia diz que Ana, ela derramou a alma dela perante a Deus. É tudo ou nada. Diga glória a Deus. Olha só o que diz aí, ó. Olha só: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Bilial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. Diga glória a Deus. Vai-te o que, gente? E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Diga glória a Deus e dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Olha só, o homem de Deus, você pode ver, no passado, para as pessoas serem abençoadas, Deus usava um homem, um profeta, um apóstolo, um sacerdote. Deus usava alguém, diga glória a Deus.
E hoje não é diferente. Hoje, para você ser abençoado, Deus vai ter que usar um homem. São os pastores, os bispos, até mesmo o apóstolo Valdemiro. Diga glória a Deus. Não é diferente. Mas só que tem que ter um esforço seu. Tem que ter um querer seu. Tem que ter uma oração sua. Tem que ter um louvor seu. Tem que ter uma participação sua. Não depende só de nós. Depende de você. Diga glória a Deus. Você vê que ela estava ali de joelho, só com movimentos de lábios, e de repente só orava com o coração. O sacerdote olhou e viu com os outros olhos e disse: por que você bebe tanto, se embriaga? Ela disse: não, eu estou aflita, angustiada. Eu estou pedindo a Deus uma bênção. O sacerdote nem sabia o que ela queria. Olha o que ele falou para ela. Olha só o que diz aí a palavra de Deus. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Diga glória a Deus. Ou seja, nós merecemos alguma coisa, igreja? Sim ou não? Nós não merecemos nada. Mas quando Deus ele lança sobre a nossa vida a misericórdia, a compaixão, é aí que nós tomamos posse da vitória. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Olha só o que diz aí, ó. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que através da oração, através do clamor, da humilhação que ela passou ali, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana. Diga glória a Deus. Ou seja, para você ser abençoado, tem que ter uma participação sua. De alguma forma, eu sempre tenho falado, de alguma forma nós temos que chamar a atenção de Deus. Diga glória a Deus. A atenção de quem, gente? A atenção de quem, igreja? Ana, ela usou a oração. Ela dobrou os joelhos e clamou a quem, gente? A Deus, porque olha só o que diz aí, ó. Levantaram-se de madrugada. A Bíblia diz assim, ó. Nasce Samuel e é consagrado a quem? Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Diga glória a Deus e dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Mas olha só, se você prestar atenção, Ana fez um voto, Ana dobrou o joelho, Ana orou, Ana perseverou, Ana não olhou para a situação. Diga glória a Deus. E tem gente que está na igreja, que ela começa a orar fervorosamente, ela começa até a clamar fervorosamente, mas depois ela vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, para de orar, para de buscar, para de vir ao domingo, para de vir na igreja, e aí o diabo toma posse da vida dela. Então a oração é a chave que abre as portas do céu. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: tudo que ligar na terra está ligado aonde? Mas por quê? Através da oração, através da perseverança. E então vamos ser como Ana. Não vamos olhar para a situação, vamos se humilhar, vamos dobrar o joelho, vamos clamar, vamos chamar a atenção de Deus de alguma forma. Diga glória a Deus. E aí olha só, ela ofereceu a Deus uma coisa que nem era dela, mas ela tinha tanta certeza que Deus ia dar, que ela falou: meu Deus, se o Senhor me der esse filho, na cabeça dele não vai passar navalha, e eu vou entregar ele no altar do Senhor. Esse é o meu voto. Diga glória a Deus. Ela não tinha nada,
ela não tinha o que oferecer. Mas ela dobrou o joelho e falou: meu Deus, se o Senhor me dá, ao Senhor já vou devolver. Diga glória a Deus. Aí diz assim a palavra para terminar: Ana, porém, a Bíblia diz, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até o que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua, o que, gente? Confirme o Senhor a sua. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. Havendo-o desmamado, levantou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido a quem, gente? Por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Diga glória a Deus e dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Olha só o que faz a pessoa ser fiel. Sabe por que Deus deu a criança a ela, igreja? Porque Deus sabia que ela ia ser o quê? Fiel. Mas por quê que Deus foi na vida dela? Porque ela perseverou, porque ela orou, ela determinou, ela não olhou para a situação. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Ana foi humilhada, mas a Bíblia diz que os humilhados serão o que, gente? E serão o que, gente? Mas para ser exaltado, tem que ter uma participação sua, tem que ter uma participação minha. Como? Orando, jejuando, buscando e entregando a sua vida a quem? A Deus. Se você entregar a sua vida a Deus, da mesma forma que Ana foi abençoada, assim Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.